Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Continuando a orientação sobre as questões envolvendo o ângulo. Então, aqui na questão 2 dessa atividade, eu sei que eu estou observando duas regiões, dois ângulos. O ângulo ABC, nessa região aqui, o ângulo CBD, essa segunda região. São dois ângulos representados aí. Eu sei que a relação deles, então, é de ângulos complementares. Porque ao todo, se a gente juntar essas duas regiões, o símbolo que eu estou observando aqui é de um ângulo de 90 graus. Então, são ângulos complementares. Eu sei que eu somar essa medida com essa outra medida, o resultado vai ser um ângulo de 90 graus. O que eu tenho que observar aqui? Eu vou desenvolver essa questão como exemplo. Então, aqui nesse ângulo x mais 30, a outra região aqui embaixo, x menos 10 graus. Eu sei que as duas regiões juntas, eu vou obter a medida de 90 graus ao todo. O que eu vou organizar aqui? O primeiro ângulo que eu estou observando, então, x mais 30 graus. Eu não vou colocar o símbolo de graus porque eu sei que o resultado vai ser uma medida envolvendo ângulos. A medida de ângulos, a unidade de medida padrão aqui que a gente está utilizando é o grau. O símbolo do grau é essa bolinha elevada aqui que está aparecendo. A medida do primeiro ângulo mais a medida do segundo ângulo, no caso aqui x menos 10. E eu sei que isso tudo é igual a 90 graus. Vou desenvolver a minha questão agora assim. Eu sei que para desenvolver uma equação, quem fica no primeiro membro, antes do igual, aqui deveria ficar só o que tem letra. O que aparece de número sem letra deveria aparecer no segundo membro aqui depois do igual. O que eu vou organizar aqui? Eu sei que o sinal de mais não vai mudar nem o sinal do número que tiver, ou letra que estiver aparecendo dentro do parênteses. E aqui eu coloquei os parênteses só para lembrar que é um ângulo mais o outro ângulo. Por mais que ele está escrito aqui, ó, de uma forma que depende do x, depende de algum valor, a gente vai colocar então aqui só pensando o seguinte: isso tudo está representando um ângulo apenas. Aqui o outro ângulo. No primeiro membro só vai ficar o que tem letra. No caso aqui, esse x aqui, beleza? O outro x aqui continua com... Se não aparece sinal para ele, eu tenho que entender que ele é positivo. O sinal de menos 10 aqui não vai ser alterado. Eu só vou fazer uma mudança, colocar o que tem letra junto uma da outra. Esse mais 30 não tem letra, eu vou colocar aqui depois. Mais com menos, vamos lembrar que aqui tem uma regra de sinal. O mais não altera o menos que está dentro do parênteses. Então aqui continua menos 10. Resolvendo essa equação do primeiro grau, eu tenho ao todo x mais x, 2x. Eu tenho 30, vou tirar 10, vai sobrar. Se vai sobrar, eu tenho que interpretar que esse resultado aqui é um número positivo. 20, sobrou 20. O 90 que está aqui depois do igual, ainda não fiz nenhum cálculo com ele, não vai alterar nada, continua repetindo o 90. Aí lembrando, para resolver essa equação, só fica no primeiro membro que tem letra. Então 2x continua no primeiro membro, porque ele está aqui a letra x. Por mais que tenha 2 acompanhando ele, por enquanto, por causa do x, ele continua aqui. Eu preciso eliminar esse 20 positivo que está no primeiro membro. Eu vou pensar em trocar o sinal, mudando ele de membro. A gente pode utilizar esse pensamento aqui para resolver a equação do primeiro grau. Se no primeiro membro ele é positivo, o inverso, o oposto disso, no segundo membro ele vai mudar de operação. A gente pode pensar dessa forma. Tem mais de uma explicação envolvendo essa mudança de sinal. Mas o que eu tenho que entender? Se ele trocar de membro, se eu identificar essa ideia, algum valor trocar de membro, ele tem que trocar o sinal da operação que ele estiver aparecendo. Se ele é positivo, se ele está numa soma, vai virar um sinal negativo, subtração. Se ele estiver multiplicando, vai virar uma divisão. Tem que identificar qual operação ele está aparecendo aí para ele. No caso aqui, eu sei que é uma soma, o oposto de somar é subtrair. No outro membro, então, se era 20 positivo, aqui vai aparecer 20 negativo. Eu tenho 90, vou tirar 20.
vai dar 70. O que eu tenho que lembrar? Eu preciso do 2 ou do x no primeiro membro? No primeiro membro só fica a letra. Eu sei que o x continua, então. Esse 2 que está multiplicando, eu não preciso do número 2 aqui na frente do x. Eu só preciso da letra, sozinha, isolada. Então eu vou pensar na ideia. Qual que é o oposto de multiplicar? Eu vou tirar esse 2 daqui de alguma forma. Então esse 2 que está multiplicando vai mudar de operação. Eu posso pensar assim no segundo membro. Vai aparecer como uma divisão. E aqui, ó, o oposto de multiplicar, divisão. Pode ser também aquela ideia de prova real, tá? De uma operação para determinar o resultado da outra, para a gente conferir. Eu só tenho que terminar esse cálculo dizendo quanto que dá 70 dividido por 2. Metade dos 70, 35 graus. Eu sei que o x sozinho, só o x, a medida para o x que ele está representando aí é de 35 graus. Agora eu coloquei a unidade de medida porque é o resultado, é isso que eu queria. Para determinar qual que é a medida de cada ângulo, eu tenho que saber quanto que vale o x. No caso, se eu sei que ele é 35 graus, eu vou conferir aqui. No lugar do x, eu vou colocar 35. Mais o 30 que já está aqui. 35 mais 30, ao todo 65 graus. Eu vou confirmar uma informação que está aqui no enunciado. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Então, CBD, a medida dele, se eu pegar no lugar do x, substituir por 35, mais 30, eu obtive o resultado 65. A segunda parte aqui, só para ter uma noção, no lugar do x, se eu colocar aqui 35 graus, subtraindo 10 graus, uma medida tirando da outra, vai sobrar 25. Uma ideia para confirmar se está certo. Aqui eu tenho 65, mais o 25 que eu acabei de achar nessa subtração. 65 mais 25, ao todo 90 graus. Então, confirmando que a medida principal que está aparecendo aqui para a gente comparar, deu 90 graus. Por enquanto é isso, pessoal. Sobre a atividade 3, ela vai seguir o mesmo raciocínio. Só que eu não vou desenvolver a questão 3. Vou mostrar aqui para vocês. Essa questão 3 aqui, a leitura dela. Então, eu preciso descobrir qual que é a medida do ângulo que está representado por 3x. Então, essa região aqui do ângulo ABC, essa abertura aqui representada por 3x. A abertura do outro ângulo aqui representada, então, o ângulo CBD. Nota que onde está a abertura, a gente coloca a letra no meio, tá? CBD. A abertura está no ângulo, no vértice B. O x mais 12 está representando uma medida de algum ângulo aí. O que eu tenho que pensar? São duas regiões. O formato que está aparecendo aí para mim, eu tenho que entender que é um ângulo ao todo aí representando 180 graus. Essas duas partes, esses dois ângulos juntos, adjacentes, consecutivos, da forma que está aparecendo aí, representa uma medida de 180 graus. O que eu tenho que lembrar, então, na questão 3? Eu tenho uma medida, aqui agora eu tenho uma medida representada por 3x, mais outra medida do ângulo representada por x mais 12. Eu não vou colocar o símbolo do grau porque eu sei que o valor está representado por x. Aqui é o primeiro ângulo que eu estava visualizando ali no exercício. O x mais 12, o segundo ângulo. Ângulo 2, tá? Então, 3x e x mais 12. Eu sei que esse resultado é igual a 180. Eu vou deixar aqui no primeiro membro o que tem letra. O que não tem letra eu vou passar para o segundo membro. O oposto do mais 12 vai ser menos 12. Eu não vou responder essa questão. Vocês têm que tentar desenvolver essa equação do primeiro grau. Isso para descobrir o resultado aqui do valor do x primeiro. E depois determinar, que nem a gente fez aqui no exercício anterior. Substituir o valor de x e descobrir quanto que é a medida de cada ângulo. É isso que a gente tem que treinar a fazer nesses exercícios, tá? Continuando a orientação,
De acordo com a leitura aqui da questão 4, aqui tem uma definição. Bissetriz, ela divide um ângulo em duas partes iguais, duas metades. O segmento de O até P, o segmento do ponto O até o ponto P, é uma bissetriz. Quer dizer que ele cortou na metade essa região aqui, ó. Essa parte aqui cortou na metade, a outra metade sobrou para cá. Aqui tem uma metade, aqui é outra metade. Quando a gente entende a ideia da metade, significa que essa medida aqui é a mesma que deveria estar aparecendo aqui. É uma interpretação do que significa bissetriz. Então, a gente pode pensar que esse segmento dividiu esse ângulo em duas partes iguais, duas metades aí, duas medidas de ângulos iguais. No final, ele pede para calcular a medida do ângulo AOC. O que eu vou colocar como dica para vocês? Se aqui é 65 graus, esse traço aqui representando a bissetriz, essa parte do ângulo, essa metade do ângulo, aqui também é 65. O ângulo que eu tenho que descobrir aqui depois disso tudo, e se eu não sei, eu vou representar aqui por x. Como é que eu montaria a orientação para desenvolver essa questão 4? Essa questão 4 seria dessa forma. O primeiro ângulo que está marcado ali, 65 graus. Perdão, não vou colocar o símbolo de grau não para não dar confusão. Mais a outra metade ali, então, por causa da bissetriz, a outra metade também vale 65. Mais a terceira metade. Agora é uma interpretação. Se eu não sei o valor da terceira parte, o terceiro ângulo que está aparecendo ali, eu vou representar ele por x. Ao todo, esses três ângulos juntos têm que formar um ângulo de 180 graus. Aqui, eu posso pensar, somando 65 mais 65, 130. O x, que é a letra, eu sei que tem que ficar no primeiro membro. Igual a 180 graus. Não vou colocar o símbolo de grau para não dar confusão. O que eu tenho que completar e entender aqui? Não aparece, mas o símbolo que está aqui para o 130 é positivo. Para descobrir o valor do x, o ângulo que está faltando aí para a gente, o x fica sozinho aqui no primeiro membro, ele que é importante, ele tem que ficar no primeiro membro. Depois do igual, continua 180, agora vem a mudança. Qual que é o oposto do mais 130? Desse lado, menos 130. Você só precisa determinar essa subtração para descobrir o valor que está faltando ali. O ângulo representado por AOC depende dessa subtração aqui, pessoal. O valor do x depende de 180, então, ao todo, 180 graus, menos 130. Por enquanto é isso. Muito obrigado.